Método, com Carlos Andreasa. Essa saber se ele vai falar depois desse vai vir. Vai vir é ótima, né, Andreasa, editora? Ai, vai vir. Isso, Carlos vai Andreasa, bom dia. Bom dia, meus amores, Bom ouvintes dia. queridos. Vocês falando com esse negócio, vocês falando que Sheila leva o pó, Carla operacionaliza, vocês têm que tomar cuidado. É mesmo. a Polícia Federal chegando ali, a sirene Vocês têm que tocando já tomar na cuidado, porta. que depois cortam isso aí, jogam na net, né? perigo. É a própria desinformação, distorção. Cuidado, hein? Cuidado! Ah, é verdade. Ô, Andreasa, bora falar sobre um assunto que nos preocupa aí para 2021, que, claro, além da nossa preocupação natural com quando teremos a vacina, como será a nossa campanha de vacinação, mas, claro, também com a nossa economia, porque até aqui não há nenhuma resposta por parte do governo a respeito de como ficaremos com esses milhões de brasileiros que foram contemplados com auxílio emergencial. Não há nada que indique que esse auxílio será prorrogado. O governo até aqui tem insistido na informação de que não haverá prorrogação do auxílio emergencial. Um impacto muito grande na renda desses brasileiros, né, Andreasa? Sheila, não tem nada mais importante no momento, né? Junto com a vacinação. Porque o auxílio emergencial representou a diferença entre não ter o que comer, entre miséria, pobreza extrema e alguma dignidade, alguma capacidade de consumo. Não deveria haver assunto mais importante nesse momento. Porque fica parecendo, de repente, que com o fim do ano de 2020, acaba também a pandemia. Não haverá vírus. Fica parecendo que o vírus não está recrudescente. Fica parecendo que a circulação do vírus e as consequências de sua circulação, também para a economia, para os tarados que só pensam em economia, que essas consequências também não virão. De modo que o parlamento, o Congresso, deveria estar mobilizado, sim, não para disputa política sobre quem serão os próximos presidentes das casas legislativas, Senado e Câmara, mas cancelando, sim, o recesso para tratar da questão econômica desdobrada da projeção, entre outras coisas, do fim do auxílio emergencial. O parlamento deveria estar reunido em caráter emergencial para discutir, se o governo não tem isso como prioridade, embora a popularidade de Jair Bolsonaro se beneficie, e se beneficiará no final, veremos isso acontecer, o parlamento deveria estar reunido sem recesso para tratar, sim, da prorrogação do estado de calamidade, que acaba agora, 31 de dezembro. Com isso, acaba o orçamento de guerra, as condições excepcionais que resultam em recursos para o auxílio emergencial, mas não somente para o auxílio emergencial, para o enfrentamento da pandemia, lato sensu. Mas não. Está todo mundo em trancoso, que beleza, todo mundo de férias, país parado, um governo incompetente e um parlamento que está cuidando dos seus próprios interesses. Meu Deus, qual será meu lugar na mesa diretora? Eu terei a vice-presidência, eu terei a primeira secretaria para poder prefeitar a Câmara. É isso que nós estamos vendo. Seria necessário, já desde algum tempo, e há muito tempo eu falo isso, que se sentasse para um planejamento responsável à luz da realidade. Não tem nada pior do que incompetência associada à absoluta falta de senso de realidade. Eu, por exemplo, sou um reformista. Eu adoraria que nós tivéssemos reformas, que se pudesse discutir de privatização. Sim, eu sou a favor de algumas privatizações, de muitas, para ser bastante franco. Mas não é o momento, mas não dá. E de resto é o seguinte, por que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, por que essa turma incompetente está tão ansiosa por reformas, como se tivessem mandado os projetos
como se houvesse alguma reforma na agulha, como se algum processo de privatização tivesse andado. Fizeram nada. Mandaram fatia de reforma, fatia requentada de reforma administrativa tão importante, inclusive para descomprimir fiscalmente o Estado. Mas não. Estão tão ansiosos com o quê? Deveriam, se houvesse senso de realidade, porque não há, o que agrava a incompetência. Deveriam ter sentado à mesa para planejar à luz da realidade. O vírus está recrudescendo? Estamos voltando a 1.000 mortos por semana? Esse não seria o gatilho a que o próprio Guedes fez referência para a permanência do auxílio emergencial? É claro que não é o ideal, mas nós estamos sob calamidade, tocados por um governo calamitoso. Não era esse o gatilho? A cercania de 1.000 mortes, para que se considerasse a óbvia segunda onda do coronavírus no Brasil e para que o governo tomasse medidas excepcionais para enfrentamento da doença e evidentemente da questão econômica na ponta, da comida na mesa das pessoas. Então se deveria ter sentado e planejado, olha, vamos precisar discutir alternativas. E sim, me parece incontornável no mundo real que se prorrogasse o estado de calamidade, que houvesse a manutenção dessa brilhante solução que foi o orçamento de guerra, tudo mais constante para que houvesse e continuasse havendo o auxílio emergencial. Mas não fizeram isso. O auxílio emergencial acaba no dia 31 de dezembro, sem, portanto, o orçamento de guerra, sem as medidas excepcionais necessárias para o combate à pandemia. Será o ai Jesus, porque inclusive esses números do último trimestre de recuperação da economia, recuperação não, né? De soluço da economia, esses números derivam sem dúvida nenhuma da indução artificial ao consumo gerado também pelo auxílio emergencial. Nem isso teremos mais. Então, sem planejamento, sem que se tivesse pensado nisso, o governo está apostando, talvez, quero crer que tem alguma aposta, em que o saldo a pagar gerado pelo orçamento de guerra de 2020 sirva, são muitos bilhões, para enfrentar o problema, mas o dinheiro faltará. E aí tem a questão da popularidade, vão tomar um susto, né? Porque sim, não dá para simplesmente, explicar a popularidade de Jair Bolsonaro simplesmente por meio do auxílio emergencial. É reducionismo e a análise é pobre. Mas um componente também é derivado do auxílio emergencial. Vai acabar, o governo vai tomar um susto. E aí vai ser o quê? Vai ser o que nós temos visto. Tentativas permanentes de sem o orçamento de guerra, o estado de calamidade, as licenças para que se gaste para além do teto de gastos. Nós veremos o governo limitado pelo teto de gastos, sendo obrigado a trabalhar com populismo econômico para driblar o teto de gastos. Quando na verdade seria muito mais fácil, ruim, com impacto fiscal, mas seria muito mais fácil um planejamento claro, transparente, que estendesse o estado de calamidade, mantivesse algo como orçamento de guerra. Não fizeram isso, e vai ser no improviso, vai ser no chute, vai ser no furo, isso com a pobreza crescendo, com a pobreza se intensificando. Que negócio maluco isso. Mais improviso, né? Mais improviso. Mais improviso com a volta do teto de gastos, porque tem outra coisa, Sheila. Eu sou a favor de âncora fiscal, olha, quem diria que eu estaria falando isso em 2020, mas o mundo real, as coisas mudaram. Não dá para ficar apegado a um instrumento como o teto de gastos numa situação calamitosa de pandemia. É preciso flexibilizar, seria, portanto, preciso sentar e discutir maneiras de manter a suspensão do teto de gastos com a pandemia entre nós, enquanto a vacinação não vem. A vacinação é o grande elemento de libertação da economia, para a volta do teto de gastos, talvez aperfeiçoado. Mas agora, com o que nós temos, o teto de gastos joga, de fato, contra os interesses da população. Obviamente, da população mais pobre. E tem música para hoje? Tem. É uma música, é um samba lindo. Chama-se A Natureza, composição do grande Manasseia, compositor da Portela, velha guarda da Portela, já nos deixou há muitos anos, cantado por Luiz Carlos da Vila, que também já nos deixou, que saudade do Luiz Carlos da Vila, e Martinho da Vila. É papa fina. Tchau, pessoal. Um beijo.